E aí? Hoje a gente vai mergulhar em 3 leis especiais brasileiras que são super importantes e que vira e mexe geram muito debate. A lei de tortura, a de abuso de autoridade e a lei de drogas. Elas definem crimes bem graves e colocam limites que são cruciais para a atuação do Estado. Bora entender como elas funcionam na prática. Para a gente começar, a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é a seguinte: como é que a nossa legislação define exatamente esses 3 crimes? As respostas, olha, têm detalhes que vão muito além do que a gente imagina e são essenciais para entender o nosso sistema de justiça. Vamos começar pelo crime de tortura. É um tema pesado, eu sei, mas é fundamental entender que a lei vai muito além da ideia de agressão física. A definição legal é bem mais ampla e cheia de detalhes. Olha só, a definição oficial é a chave de tudo. A lei fala em dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais. Essa parte do sofrimento mental é importantíssima. Sabe por quê? Porque significa que a tortura psicológica, como uma ameaça grave, uma pressão constante, também é enquadrada como crime. E a lei não tá para brincadeira com esse crime, viu? Ser inafiançável quer dizer que não tem essa de pagar fiança para responder em liberdade. Ser insuscetível de graça ou anistia impede qualquer tipo de perdão da pena pelo Estado. E por ser equiparado ou hediondo, as regras para a progressão de regime são, muito mais rígidas. E aqui, muita atenção com uma pegadinha bem comum. Apesar de ser um crime gravíssimo, a tortura não é imprescritível. É isso mesmo, existe um prazo para o Estado punir o culpado. No Brasil, os únicos crimes que nunca prescrevem são o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático. Fica a dica. A lei também diferencia a intenção por trás da tortura. A tortura prova é aquela bem clássica de filme, sabe? O objetivo é arrancar uma confissão ou alguma informação. Já a tortura castigo é outra história. Ela acontece quando alguém que tem poder sobre a vítima, tipo um agente penitenciário, impõe o sofrimento como uma forma de punição pessoal, por conta própria. E a pena pode ficar ainda mais pesada. Se o crime for cometido por um agente público, a punição aumenta, afinal ele tinha o dever de proteger. A mesma coisa vale se a vítima for uma pessoa vulnerável, como uma criança, um idoso ou uma gestante, ou se a tortura acontecer durante um sequestro. Agora, um ponto crucial para agentes públicos: a condenação por tortura leva à perda automática do cargo. Veja bem, não é algo que o juiz decide se vai aplicar ou não. É uma consequência direta para mostrar a gravidade que é essa quebra de confiança. Beleza, vamos para o nosso segundo tópico: abuso de autoridade. Aqui, a discussão é sobre aquela linha, às vezes bem fininha, que separa o exercício legítimo do poder e o uso dele para fins ilegais. Quando é que um agente público cruza essa linha? A definição é clara. O crime rola quando um agente público abusa do seu poder. Mas atenção, não é só a ação em si. A lei exige uma coisinha a mais, uma intenção, uma finalidade específica por trás daquele ato. E são justamente essas intenções que transformam um ato em crime. O agente precisa agir com o objetivo claro de prejudicar alguém, de se beneficiar ou beneficiar um terceiro, ou simplesmente por capricho, por satisfação pessoal. Sem uma dessas finalidades, a conduta pode até ser irregular, mas não vai ser crime de abuso de autoridade. Bom, com base no que a gente viu sobre tortura, surge uma pergunta bem natural. A perda do cargo por agente público condenado por abuso de autoridade também é automática? A resposta pode ser uma surpresa. E a resposta é não. Diferente da tortura, aqui a perda do cargo não é automática. Para que isso aconteça, é preciso que o agente seja reincidente, e reincidente específico em crime de abuso de autoridade. E além disso, o juiz precisa declarar essa perda de forma bem fundamentada lá na sentença. Para ficar mais concreto, vamos pegar um exemplo da própria lei. Imagina cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de alguém entre 9 da noite e 5 da manhã. Isso é crime. A lei protege o repouso noturno e violar essa regra configura, sim, abuso de autoridade. Agora vamos para o nosso último tema, a complexa lei de drogas. O ponto de partida para entender essa lei é a distinção fundamental que ela faz entre quem é considerado usuário e quem é visto como traficante. E a diferença no tratamento legal é gritante. Para o usuário, a lei não prevê pena de prisão. As sanções são advertência, serviços comunitários ou cursos educativos. Já para o tráfico, a consequência é bem severa, pena de reclusão que começa em 5 anos, além de uma multa pesada. Com penas tão duras para o tráfico, fica a pergunta: será que a lei prevê alguma situação em que a punição possa ser um pouco mais branda? Existe alguma exceção a essa regra geral? Sim, existe. É o que a gente chama de
tráfico privilegiado. Mas para ter direito a uma redução de pena, a pessoa precisa preencher, de forma cumulativa, estes 4 requisitos: ser réu primário, ter bons antecedentes, não fazer do crime seu meio de vida e nem integrar uma organização criminosa. Tem que ter todos os 4 juntos, ok? E aqui está uma consequência jurídica importantíssima dessa classificação. O tráfico privilegiado, segundo o entendimento dos nossos tribunais superiores, não é considerado crime hediondo. Isso muda completamente as regras para a progressão de regime e outros benefícios na hora de cumprir a pena. E para a gente fechar este tópico, um número direto e importante: 2. Para que exista o crime de associação para o tráfico, bastam 2 pessoas. Se 2 ou mais pessoas se juntam com um vínculo estável permanente para traficar, elas já podem responder por esse crime específico, além do próprio tráfico. Ao analisar essas 3 leis, um tema central acaba conectando tudo. É a busca constante por um equilíbrio. De um lado, o poder do Estado para investigar e punir crimes. Do outro, a proteção dos direitos e garantias fundamentais de cada pessoa. E a gente encerra com essa reflexão. Essas leis mostram a tentativa constante do nosso sistema jurídico de calibrar essa balança. Definir o que é tortura, abuso de poder ou tráfico não é só uma questão técnica, é uma decisão sobre onde nós, como sociedade, traçamos a linha entre a segurança coletiva e a liberdade individual. E a pergunta que fica é: será que essa linha está no lugar certo? Até a próxima!